amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus continue em nosso coração. Louvamos a Deus por este dia, que é o dia do Senhor, que também é o domingo de Páscoa, onde nós estamos reunidos ou estaremos reunidos para cultuar o Senhor, para prestar a Ele o louvor e adoração. Também para meditar na sua palavra, nas Escrituras Sagradas. E eu quero compartilhar com os irmãos um texto da palavra de Deus que se encontra em Êxodo, capítulo de número 12, dos versículos 21 ao 28. Então, em Êxodo, capítulo 12, dos versículos 21 ao 28, nos diz assim: Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a vega da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na vega da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos, para sempre. E, uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as vossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Então, esta passagem, ela está referindo-se ao tema da Páscoa, ou à constituição da Páscoa judaica. E quando nós olhamos para esse contexto da Páscoa judaica, nós queremos também refletir sobre o contexto da Páscoa hoje, considerando também que hoje, sendo o domingo, dia do Senhor, e também domingo de Páscoa, queremos refletir um pouco com este tema. Esta semana nós temos ouvido vários fatos, temos nos deparados com fatos que falam sobre a Páscoa, que lembram a Páscoa. Filmes, presentes, simbologias, umas reais, outras nem tanto. Porém, o contexto da Páscoa é lembrado. Para os cristãos, a Páscoa deve ser vista não simplesmente como uma simbologia de marketing, mas deve ser vista como algo real da parte de Deus para a vida do cristão. Então, queremos meditar no texto lido e queremos usar como tema 3 reflexões sobre a Páscoa. Primeiro, a Páscoa nos fala de libertação, porque foi neste contexto que a Páscoa fora criada. Após o povo de Israel passarem 430 anos como escravos no Egito, então Deus decide salvar, libertar o povo, ou seu povo, da escravidão. Para isso Deus chama Moisés e usa Moisés para tirá-los de lá. Em obediência ao chamado de Deus, então Moisés foi até Faraó e anuncia que Deus estava querendo que o seu povo saísse do Egito para adorá-lo. Por exemplo, quando nós olhamos o que está escrito em Êxodo capítulo 5 e o versículo 1, que nos diz assim: Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa aí o meu povo, para que me celebre em uma festa no deserto. Então, esta foi a mensagem que Moisés leva a Faraó, uma mensagem onde Deus estava dizendo para que ele deixasse o seu povo sair do Egito para prestar-lhe culto. É verdade que quando olhamos para o contexto,
do que vimos. O versículo 2 fala da rebeldia de Faraó. Então, Êxodo 5:2 diz assim: respondeu Faraó: quem é o Senhor para que lhe ouça a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Então, a rebeldia ali de Faraó, ela é vista, ela de fato existiu, porém, até nisso, Deus estava no controle. Deus, devido a isso, Deus envia 10 pragas para o Egito. E neste enviar de 10 pragas, Deus está ali revelando-se como Senhor, como Deus, diante de uma idolatria imensa que existia na terra do Egito. O endurecimento do coração de Faraó não estava fora dos propósitos de Deus. Deus tinha um motivo, Deus tinha um porquê endurecer o coração de Faraó. Não foi simplesmente a vontade de Faraó, mas ali estava o agir de Deus na vida deles. É interessante também quando olhamos para a questão, principalmente para a manifestação da 10ª praga, que foi ali onde de fato aparece a simbologia, ou seja, a realidade e simbologia do Cordeiro Pascal. A realidade porque foi uma realidade para eles. Eles teriam que pegar o cordeiro e matar, ou o cabrito, e ali pegar o sangue daquele cordeiro e pintar as vegas e as ombreiras de suas portas. Então, ali era um fato, porém, havia uma simbologia do Cordeiro Pascal que apontava para o futuro. Por isso, olhando para esse contexto, a última praga, ela causaria a morte de todos os primogênitos dos egípcios ou daqueles que não obedecessem aquilo que o Senhor mandou fazer. O anjo da morte passaria por todas as casas e entraria nas casas que não tivessem a marca do sangue do Cordeiro. Quando olhamos para Êxodo capítulo 12, o versículo 12, nos diz assim: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde o homem até o animal. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Então, o texto fica claro quando Deus ele envia o anjo da morte, ou ele envia a morte para aquelas casas, para também mostrar que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor que dirige, que governa todas as coisas. Para os primogênitos de Israel, ou do povo de Israel não serem mortos, então Deus ele ordena o sacrifício dos cordeiros para as famílias. E com o sangue do cordeiro nas vegas das portas, as casas marcadas com o sangue do cordeiro, então eles seriam livres dessa calamidade da morte que aconteceria. Por exemplo, quando olhamos para o versículo 13 de Êxodo 12, está escrito assim: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Então, o sangue ele serviria de sinal para as casas. E com esta marca nas casas, o povo de Deus, eles seriam livres, eles receberiam um livramento daquele acontecimento de morte que aconteceria no Egito. Assim, o anjo da morte, ao vir o sangue, ele não entraria nas casas que estivessem com aquela marca, ele passaria por cima daquela casa. Ou seja, daí surge a palavra Páscoa, que significa passar por cima ou pular além da marca. E justamente porque o anjo da morte passaria numa casa, quando ele visse uma casa que tinha a marca do sangue, ele pularia aquela casa e passaria então para a próxima. E aí vem a palavra persa, a palavra que significa pular além da marca ou passar por cima, a Páscoa. Este é o contexto do início da Páscoa. E este contexto ele é interessante porque o que se fala e se comemora sobre Páscoa hoje
tem a ver com essa origem. E a história, embora já sendo conhecida e bem conhecida por todos, ela precisa ser vista, ela precisa ser relida e às vezes até ser reaprendida. Assim, o versículo 21 diz assim, que leva para o texto que nós lemos no início, Êxodo 12, 21. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Então, Moisés chama todos os anciãos, que eram os líderes, né, daquela época, e eles convocam todas as famílias para imolar a Páscoa, para matar o cordeiro e assim eles marcarem as suas casas. O versículo 22 diz assim: tomai um molho de estopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a vega da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Então, existia ali uma obediência. Eles precisavam matar o cordeiro ou o cabrito, pegar aquele sangue com o estopo, né, que era uma espécie de vassoura, de uma espécie de capim, que eles faziam uma vassoura e pintavam com aquilo ali. As obreiras das portas com aquele estopo, né, molhado no sangue do cordeiro. Então, a obediência também era que eles ficassem, aquela noite tinham que ficar em casa, não deveriam sair. Eles estavam ali sob a cobertura, eles estavam ali sobre aquilo que Deus falou, eles estavam guardados, protegidos. E aqueles que não fizeram assim, então sofreram a penalidade. Porém, os filhos de Israel assim fizeram. E todos os primogênitos dos israelitas foram poupados. E além disso, todos foram libertos também da escravidão. E assim foi instituída de fato a Páscoa ao Senhor. Algo importante também, que o nosso segundo tema, nosso segundo ponto, que Páscoa também nos fala de caminhada com Deus. E é interessante essa história da Páscoa, porque a Páscoa, ela, além de falar de libertação, porque o povo foi liberto a partir da Páscoa, eles foram libertos, ou tiveram livramento da morte dos seus primogênitos, mas também foram libertos do Egito. Porém, não só isso, a Páscoa também nos fala sobre uma caminhada com Deus, ou caminhar com o Senhor. Deus, Ele libertou o povo não para soltar o povo, deixar o povo seguir os seus próprios caminhos, não. Deus, Ele liberta o seu povo para que o seu povo passe a caminhar com Ele e passe a conhecê-lo, porque o povo que foi tirado do Egito, que foi liberto, eles não conheciam a Deus. Foram 430 anos de geração em geração ali como escravos. Eles não conheciam Deus como deveriam de fato conhecer. E Deus, nesta caminhada com eles, iria se revelar, como diz toda a história bíblica, essa revelação de Deus que foi sendo feita progressivamente aquele povo na caminhada até Canaã. Em Êxodo capítulo 12, versículo 26, também está escrito: quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? E aqui é importante este versículo, que Deus, Ele, através de Moisés, Ele instrui o povo que o povo deveria passar esse acontecimento para as suas gerações futuras. E por isso que ele diz: quando vossos filhos nos perguntar, que rito é esse? E é interessante este versículo nesta pergunta, né? Que rito é esse? Hoje nós olhamos para a Páscoa e vemos várias simbologias modernas. Mas que rito é esse? Você saberia explicar para uma pessoa que rito é esse? Se você entrar no supermercado e ver um monte de ovos, de chocolates, e alguém perguntar, que rito é esse? O que você responderia? É interessante que no contexto da Páscoa, o povo de Israel, ele precisava ou deveria passar adiante o significado, a história da Páscoa. A resposta para esta pergunta vem do próprio Deus, né, como está no versículo de número 27. Assim está escrito: respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas.
Então o povo se inclinou e adorou. Então a resposta vem do próprio Deus, né? Está escrita. Qual é a resposta para esse rito? Que rito é este? Então é o sacrifício da Páscoa ao Senhor. E o que isso significa? Significava livramento, libertação. E além de livramento e libertação, é uma caminhada com Deus, porque Deus caminhou com o povo teve que caminhar 40 anos pelo deserto com Deus, e nos seus altos e baixos, mas eles conheceram muito sobre Deus durante aquela caminhada. Algo importante também é que a resposta a essa pergunta, ela nos faz lembrar desse desejo e iniciativa de Deus. Quem resolve libertar o povo do Egito é o próprio Deus. Quem revela-se ao povo é o próprio Deus. E isso deveria levar os ouvintes a adorar a Deus, a reconhecer que Deus é o Senhor, o libertador, aquele que vai à busca do ser humano ou do pecador. Então, Páscoa é a oportunidade de refletir sobre a nossa libertação, sobre a nossa caminhada com Deus. Então, Páscoa ela não é só uma festa, é a oportunidade de refletir como está a nossa libertação que Cristo nos deu, como está a nossa caminhada com Deus. Então, Páscoa é momento ou oportunidade para refletirmos também sobre isso. Algo importante que Deus nos libertou, ou assim como Ele libertou o seu povo, não para deixá-lo à sua própria conta, como falei, mas após a libertação da escravidão, de toda aquela idolatria que eles estavam acostumados no deserto, eles precisavam agora conhecer o Deus verdadeiro. Quando olhamos para o versículo 24 de Êxodo 12, está escrito assim: guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos, para sempre. Então, isso deveria ser guardado como um mandamento, como estatuto para eles e para as outras gerações, para os nossos filhos. Então, o conhecimento de Deus, aquilo que Deus fez, deveria ser passado. Então, a Páscoa ela nos faz refletir sobre essa nova vida com Deus e essa caminhada que temos de fazer ou percorrer com Ele, com o Deus verdadeiro. Porque a partir do momento da libertação do povo, o povo passa a caminhar e conhecer o Deus verdadeiro. O que é Páscoa? Que rito é este? Então, para algumas pessoas essa pergunta ainda é pertinente. Páscoa é passar de uma vida de escravidão para uma vida de comunhão com Deus. Então, Páscoa não é simplesmente uma festa, mas é passar de uma vida de escravidão para uma vida de libertação, para uma vida de caminhada com Deus. A Páscoa também simboliza isto. O versículo 25 de Êxodo 12 diz assim: e uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Então, uma vez que o povo chegasse em Canaã, eles deveriam observar então o ritual da Páscoa. E eles fizeram isso durante as suas gerações. Eles celebraram a Páscoa. Nós vemos isso até o próprio Senhor Jesus celebrando a Páscoa quando esteve neste mundo como homem. E é interessante esta permanência dessa lembrança de libertação, de caminhada com Deus, porque isso apontava para algo que está além da simbologia da Páscoa em relação ao Cordeiro. Como se pode observar hoje, então, a Páscoa? Como é que podemos observá-la? De forma que sabemos da sua realidade para o Antigo Testamento, para o povo hebreu, e qual a realidade dela para hoje, a simbologia naquela época que apontava para hoje. Por isso, nosso terceiro ponto de reflexão é que Páscoa nos fala de revelação do Filho de Deus. Então, a Páscoa ela também foi instituída para revelar o Filho de Deus que viria ao mundo. O versículo 5 está escrito assim, de Êxodo 12: o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cabrito ou um cordeiro. Então, era possível pegar ou um cordeiro ou um cabrito. Mas o que nos chama a atenção desse versículo é que eles deveriam ser perfeitos, eles deveriam ser o melhor. A perfeição aqui, ela apontava justamente para Cristo.
O cordeiro deveria ser sem defeito algum. Por quê? Porque ele apontava, ou era uma tipologia de Cristo, do Cristo de Deus que viria ao mundo. Quando olhamos para o cordeiro pascual, esse cordeiro do Antigo Testamento, nesta simbologia, ele apontava para aquilo que Deus ia fazer com todos os povos, não só com Israel. Ou seja, o Cristo de Deus viria para libertar o povo da escravidão do pecado. Agora, não libertar Israel como foi o fato naquela época. Não simplesmente libertar o povo da escravidão de uma nação, mas libertar o povo da escravidão do pecado. O Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus, que é Cristo, ele traria e trouxe e traz uma libertação muito além do que uma libertação cívica ou política. Algo importante em relação a isso, por isso o Cordeiro deveria ser sem defeito. As exigências de Deus apontavam para a perfeição de Cristo, que seria nosso Cordeiro Pascal perfeito. A figura principal da Páscoa era o Cordeiro, porque a figura principal ali era o Cordeiro que seria morto e que o seu sangue deveria ser usado nas portas, e o sangue era a marca que qualificava as casas de serem poupadas. Quando olhamos para o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, é interessante que João ele fala sobre esse Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29 está escrito: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele nasceu para isso, para morrer pelos nossos pecados. Por isso que a Páscoa no Antigo Testamento apontava para Cristo. Hoje as pessoas, elas ainda estão escravizadas, não pelo Egito, mas pelo pecado. Por isso que o Cordeiro de Deus ainda hoje tem a sua simbologia, não apenas uma simbologia. O Cordeiro de Deus hoje tem uma realidade de libertação. Tem uma realidade de libertação que vai além da libertação do Egito. Uma realidade de libertação do pecado, a escravidão que o pecado traz no coração do ser humano. Algo importante que a Páscoa, hoje, ela nos fala ainda que existe uma escravidão, mas que também existe um Cordeiro Pascal. Existe um Cordeiro que é o sacrifício para nos livrar. 1 Coríntios, capítulo 5, e o versículo de número 7. Esse texto é interessante que leiamos. Capítulo 5, versículo 7. Assim está escrito: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos em Corinto, ele diz: lançai fora o velho fermento. O fermento aqui é símbolo de pecado, é símbolo de coisas que desagradam ao Senhor, para que sejais nova massa. E ele fala aqui que, pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, ele foi imolado, ele foi morto por nós. Deus nos convida a caminhar com ele, deixando as obras da velha natureza. Por isso que Páscoa é um momento de lembrarmos ou refletirmos sobre libertação, sobre caminhada com Deus. Porque uma vez libertos por Cristo, nós somos convidados a segui-lo, a caminhar com Ele, deixar para trás o fermento, a velha massa, aquilo que desagrada ao Senhor, e caminhar com Ele. Páscoa é o momento de refletir sobre nossa caminhada cristã. A Páscoa hoje é a oportunidade de arrependimento e de salvação. Páscoa não comunica apenas uma festa, não uma história da libertação do povo do Egito. Páscoa, ela também significa hoje a oportunidade de arrependimento e de salvação. Por isso que ela tem a sua importância ainda para os nossos dias. Importante que a questão é se o Egito é preferível a Canaã.
Então, aqueles que não obedeceram, que não marcaram as suas portas com o sangue do cordeiro, os seus primogênitos morreram, porque o Egito era mais importante. Mas aqueles que estavam olhando para a terra prometida, para Canaã, esses assim fizeram e foram libertos e foram receber livramentos. Que rito é esse? Temos muitas simbologias hoje modernas, né? Coelho, ovos, bacalhau, peixe, essas coisas aí que se fazem nessas datas. Mas olhando para as Escrituras, isto não é um símbolo real de Páscoa. A Páscoa mesmo, o símbolo principal é apontar para o sacrifício de Cristo, que vem para nos salvar da escravidão do pecado. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11 e o versículo 28, ele nos diz algo importante também em relação a isso. 11, 28, assim está escrito: pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Ele está falando aqui sobre Moisés, que pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue. Então, é importante lembrarmos que Moisés, ele obedeceu aquilo que Deus mandou. E ele passou isso para aquele povo, para as famílias dos hebreus. E eles fizeram isso pela fé. Talvez eles, de fato, não soubessem o que de fato ia acontecer. Mas eles agiram por fé. Principalmente quando o escritor aos Hebreus fala que Moisés assim fez, né? Pela fé, ele celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue. Por isso, quando olhamos para a Páscoa, olhamos para essa oportunidade que ele nos dá de refletir da nossa caminhada com Deus. Páscoa nos lembra de fé, pois estamos caminhando na direção de Deus. A fé que temos, ela passa por Cristo. Sem Cristo não há uma fé verdadeira. Existe uma vida além desta vida. Há uma terrível situação que virá sobre a vida daqueles que não entenderem que o Cordeiro de Deus é o único que pode libertar da escravidão do pecado, é o único que pode conduzir a Deus. Assim como para os egípcios, a Páscoa foi motivo de grande desgosto, de choro. Assim, a Páscoa nos nossos dias também pode simbolizar isso para muitos. Ou seja, a Páscoa foi um momento de alegria, a libertação do povo hebreu. Eles saíram do Egito, eles foram libertos da escravidão, eles tiveram livramento dos seus primogênitos, mas os egípcios não tiveram isso. A Bíblia diz que em todas as casas egípcias, ali existiu uma morte. Imagina toda a cidade, com exceção das casas dos hebreus, mas todas as casas, em cada casa ali estava um morto, em cada casa ali estava um velório, em cada casa um choro. Então, para aqueles que não ficaram abaixo da proteção do sangue do Cordeiro, aquele dia foi um dia terrível. E isso nos faz pensar hoje também. Quem não estiver hoje debaixo do sangue do Cordeiro, quem não estiver hoje em aliança com o sangue do Cordeiro de Deus, esse corre um grande risco de sofrer eternamente. Por isso, Páscoa é a oportunidade de libertação, é a oportunidade de caminhada com Deus. Páscoa é a oportunidade de anunciarmos que o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascal, pelo seu precioso sangue, ainda salva. E ele convida a todas as gerações a viver uma vida de fé e comunhão com ele. A verdadeira simbologia, ou uma das verdadeiras simbologias da Páscoa da atualidade para a fé cristã, é a ceia do Senhor. A ceia, ela lembra-nos da Páscoa. Quando nós olhamos para Mateus, capítulo 26, versículo 26, está escrito assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue,
o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Ora, o Senhor Jesus, ali é que esse texto está falando sobre a última ceia de Jesus com os discípulos. Por isso que o texto começa enquanto comiam. Enquanto comiam o quê? Você vai lá em Mateus 26, você vai descobrir que enquanto eles comiam a Páscoa, eles se reuniram para comer a Páscoa, e naquele momento o Senhor Jesus, ele pega um pão e ele parte e diz: tomai e comei, este é o meu corpo. O cordeiro, o corpo do cordeiro, ele pega o cálice e diz: tomai, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Quando olhamos para esse contexto, o Senhor Jesus, ele continua falando, ele diz que é para a salvação de muitos, porque isto é o meu sangue derramado, o sangue da nova aliança, em favor de muitos. Não em favor de todos, mas de muitos. Em favor daqueles que crerem, daqueles que realmente reconhecerem o que de fato é a Páscoa. Por isso que Páscoa é comunhão com Deus. Não pode existir uma vida pascal verdadeira na nossa atualidade sem comunhão com Cristo. Por isso que a ceia do Senhor, ela não salva ninguém, mas ela tipifica, ela diz, ela comunica que nós estamos em comunhão com o Cordeiro de Deus. Assim como os egípcios tiveram que estar sob a marca do sangue, hoje a ceia do Senhor para a igreja é uma das marcas que a igreja tem. Então, o cristão, ele deve valorizar sua comunhão com Deus em todos os aspectos, também da ceia. Quando o cristão, ele comunga, quando ele participa da ceia do Senhor, ele está então participando deste sacramento que está comunicando que ele está em comunhão com Deus. Por isso que não são todas as pessoas. Todo mundo pode celebrar a Páscoa, mas nem todos estão sob o sangue do Cordeiro. E por isso é um grande risco. Então, Páscoa, para muitos, é um momento triste, porque tem muitos que não estão sobre o sangue do Cordeiro. Então, não é só celebrar a Páscoa. Não é só passar o ano todo caminhando por suas próprias pernas, fazendo o que quer, e chegar na semana pascal e se tornar um santo. E depois que passar aquilo, caminhar com suas próprias pernas de novo. Não. Páscoa é caminhada com Deus. Páscoa é vida com o Senhor Jesus. É viver em comunhão. É estar comungando com Ele. Por isso que há a importância da Santa Ceia do Senhor, que aponta para o Cordeiro Pascal. Então, a ceia do Senhor, essa ceia que foi celebrada na última Páscoa que o Senhor Jesus participa com os seus discípulos, ela nos comunica essa realidade de vida com Deus. Assim, a Páscoa é a oportunidade de anunciar que o nosso Cordeiro Pascal, pelo seu precioso sangue, nos salvou, que convida a uma nova vida de libertação do pecado e caminhada com Ele. A nossa Páscoa nos garante a salvação que está no Cordeiro Pascal, no nosso Cordeiro, no Cordeiro de Deus. A nossa Páscoa não está apenas simbolizada em presentes ou em comidas. A nossa Páscoa, ela está simbolizada no Filho de Deus, no Cordeiro de Deus, que tirou o nosso pecado, que nos libertou da escravidão, que nos convida a caminhar com Ele, e com Ele nós estamos em comunhão. O verdadeiro sentido da Páscoa para os nossos dias hoje é estar em Cristo. Quem não está em Cristo, infelizmente, corre um grande e sério risco de se lamentar, como fizeram os egípcios na instituição da Páscoa. Que rito é este? Este é o nosso rito, esta é a nossa Páscoa, o Cordeiro de Deus que nos libertou e que nos convida a caminhar com Ele. Que Deus nos dê graça, que abençoe a sua vida em Cristo Jesus. Tenha uma boa Páscoa, refletindo sobre a realidade pascal. Fique na paz do Senhor. Assim, irmãos, vamos orar e pedir a bênção e a graça do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos por tua graça e misericórdia. Obrigado por este dia, o domingo, que é o dia do Senhor, onde as famílias se reúnem para a Ti prestar a verdadeira adoração. Obrigado, Senhor, pela simbologia pascal, por Cristo, nosso Cordeiro, que morreu em nosso lugar.
Obrigado pela salvação que Tu nos dá unicamente em Cristo. Por isso nós Te louvamos e pedimos que Tu esteja abençoando cada família. E rogamos que o poder e a graça que há em Ti esteja alcançando as vidas que ainda não Te conhecem. Que esta data de Páscoa seja oportunidade, Senhor, de libertação, oportunidade de salvação e de caminhada contigo. Assim, ó Deus, nós Te oramos, agradecidos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus, que a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus seja, irmãos, convosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Que Deus os abençoe. Fiquem na paz do Senhor.